Oi, esse aqui é o programa Entrevista no Canal Futura e hoje a gente tem a honra de receber Arthur Lindsay, músico, produtor, uma das pessoas que faz a melhor tradução da cultura brasileira e global de um lado para outro. É isso, né, Arthur? É viver no meio de várias coisas, né, Arthur? Entre o específico e o geral. Exato. Arthur, você acha que as pessoas nesse mundo de hoje tão ultra conectado ainda ouvem música e música ainda é uma forma de juntar gente no plano da cidade? Você acha que isso acontece ainda? Olha, acontece, mas a gente está acostumado a usar como referência os anos 60, né? Onde a música realmente juntou uma geração e ela transmitia, além das coisas que a música sempre traduz, as coisas assim, de mudança de consciência, de volta ao corpo, ela mexeu com essas questões políticas e de comportamento, bastante. Hoje em dia, isso não é mais uma função da música, especialmente numa escala grande. Isso em ambientes menores ainda rola isso. Olha que interessante, naquela época você tinha um negócio da música de protesto, né? Anos 60, aquela vibração política, enfim, ocupação do espaço público também. E hoje não tem música de protesto, né? A gente passou no Brasil agora, de 2013 até hoje, por mudanças profundas, inclusive as pessoas na rua, não tem uma música, ou pelo menos que eu saiba, não sei se você conhece, que tenha refletido isso. Você acha que isso mudou a função da música, perdeu essa capacidade de dialogar com a política? Fiz uma música recentemente para o meu último disco com o Lucas Santana, chamado Seu Pai. E é uma música, a letra fala sobre uma cena meio da natureza, mas meio desajeitada, meio com alguns elementos inexplicáveis. De repente, o primeiro refrão fala o seu pai era bandido, depois você apareceu. E o segundo refrão é nunca mais um de uma vez, nunca mais uma coisa só. Então, a primeira vez que nós tocamos essa música aqui no Rio de Janeiro, num show bastante novo, as pessoas começaram a cantar juntos. Interessante. E eu senti a vontade que as pessoas têm de se identificar com algum sentimento em comum, sabe? E eu acho que isso, não sei, eu tenho uma relação ambígua com isso, né? Eu fiquei chocado e emocionado com isso, e o Lucas também. A questão de uma letra política funcionar para juntar as pessoas, de alguma forma ela alivia, mas não soluciona nada. Ela cria essa ideia de que as coisas vão melhorar, que somos uma comunidade, quando de fato, quando as luzes se acendem, nada mudou. Nada mudou. Você acha que isso foi substituído também por mudança de hábito mesmo? As pessoas usando celular, smartphone conectado, ou seja, o papel que a música tinha de agregador há alguns anos atrás, hoje talvez não seja isso mais. Eu acho que as pessoas se sentem agregadas quando elas estão numa rede social, alguma coisa desse tipo. Eu acho que a música, ela fazia duas coisas. Ela criava esse senso de comunidade e também ela proporcionava uma sensação de libertação individual e de afirmação, de recusa da situação. Agora, eu acho que o uso das redes sociais, pelo contrário, ele simplesmente... As pessoas querem se inserir, as pessoas não querem ir além, as pessoas não querem necessariamente mudar alguma coisa, sabe? Mesmo quando todo mundo se junta para protestar alguma coisa,
o que pesa ali não é o fato de querer mudar alguma coisa, alguma questão política ou social. É exatamente da criação de um grupo. E você acaba reforçando comportamentos numa certa medida. Não necessariamente há uma transformação derivada disso. Você preenche o seu tempo achando que está acontecendo alguma coisa, mas na verdade pode não estar acontecendo nada. Você está consumindo essa é uma grande questão. mídia. Nós estamos correndo atrás, nós estamos querendo inventar, né? Muita gente, uma maneira de utilizar essas redes para realmente transformar as coisas e não simplesmente reforçar a separação entre as pessoas de opiniões diferentes, não é isso? Agora, é interessante, Ayrton, porque nesse contexto, eu acho que a cultura ainda tem um papel fundamental. Então, nesse momento de transformação política que o Brasil viveu, eu acho que a cultura, ela muitas vezes funciona como ponta de lança para a gente enxergar transformações futuras, né? Não, com certeza. A cultura, ela é uma comunicação, digamos, indireta, estou usando a palavra ambígua, que ela comporta vários sentidos. Ela não se enquadra tão facilmente. A gente vive um momento em que a gente discute muito a ideia, por exemplo, de cidade inteligente, uma espécie de uma cidade que vai vir de cima para baixo e, de repente, a cidade fica inteligente. E a crítica que se faz a isso é que, muitas vezes, isso ignora questões históricas. E até tem um acrônimo que eu acho interessante, que brinca com a ideia de Smart Cities, né, que fala que cidades inteligentes são cidades simplistas, mecanicistas, ahistóricas, reducionistas e tautológicas. Pode fazer a conta que deu smart. E eu acho que é isso, é de uma ideia de que talvez, dependendo da forma como a tecnologia é usada, né, ela pode neutralizar a cultura. E você acha que tem um embate entre, por exemplo, cultura e tecnologia? É bom que tenha esse embate? Eu acho que existe, no momento, vários embates entre tecnologia e cultura, mas eu acho que isso faz parte da história da gente, que sempre existiram esses embates, e são passagens, não é isso? Essa ideia das cidades inteligentes, eu concordo com a pessoa que fez essa brincadeira aí. Eu acho que é bem reducionista reduzir a vida a uma questão da conveniência, sabe? Então, o que é que você vai fazer? Não sai da cama, pensa e liga, sei lá, e liga a máquina do café. Tá entendendo? Isso não faz bem, entendeu? Você se lembra do filósofo francês, o Paul Virilio? Antes de criar a fama de filósofo, ele era arquiteto e ele imaginava, e até chegou a construir umas casas com os chãos angulados, pode melhorar? Inclinados, obrigado, o português falhou aí. Então, tá entendendo? Então, a pessoa sempre... Nunca está estável. Nunca está estável. Esse tipo de coisa é mais interessante e esse tipo de uso da tecnologia é mais interessante, entendeu? Uma tecnologia que não reforça um estado de inércia até, mas que te obriga a ficar o tempo inteiro procurando alguma coisa nova. Anti-refrigerante. Isso é uma queixa que eu tenho da internet um pouco, porque na internet do final dos anos 90 tinha essa promessa de aldeia global, de que você ia poder acompanhar as notícias do que estava acontecendo no Oriente Médio, ou no Japão, ou, enfim, na Europa do Leste, e que todo mundo ia participar de uma grande aldeia que era o planeta Terra. Nada disso aconteceu, né? Não. As pessoas não pensam mais no uso da internet como uma navegação. Só alguns... ainda é um procedimento entre muitos artistas, sabe? A gente usa isso para pesquisa, mas é uma pesquisa que você não sabe onde vai dar. Desculpa, português feio aí, mas você me entendeu? A gente entra atrás de uma informação, mas vai seguindo vários trilhos e vai chegar em lugares malucos, entendeu? Sempre interessante. E uma coisa que eu acho que foi perdida também na internet é o negócio de você poder, exatamente o que você falou, navegar, flanar, né? E encontrar o desconhecido. Acho que a maioria das pessoas acorda hoje
e repete todos os dias o acesso ao mesmo número de sites. O cara acorda, ele entra numa rede social, num site de fotos, no e-mail dele e só. E todo dia ele fica reforçando e fazendo aquelas três coisas. Eu confesso que eu também caio nessa bastante, sabe? Eu vejo os jornais de vários lugares no mundo para ter uma ideia, porque para tentar inferir qual é a verdade entre as linhas dos vários pontos de vista, entendeu? Estou até tentando ler o Wall Street Journal, que é um jornal conservador americano. Discordo da posição política deles, mas é um bom jornal. O jornal que eu leio, que eu leio mais do que os outros, é o New York Times. E o New York Times tem uma posição política muito determinada, não é? Muito óbvia, muito clara. E eu sinto simpatia por esse ponto de vista, em geral, não completamente, mas eu também sinto um certo desespero do que eu leio, não da minha parte, do próprio jornal, que eles estão listando as mentiras políticas a que estamos sendo sujeitos e não podem fazer nada, sabe? Que é o famoso negócio das notícias falsas, né? A fake news. Que é você fabricar a verdade. Não, eles estão lutando contra a fake news e lutando contra serem chamados de fake news, entendeu? Mas eu acho que eles sentem que para metade da população norte-americana, pelo menos, e provavelmente metade da população mundial, eles são fake news. Ninguém acredita naquilo. Então, eles falam a verdade, mas não. Mas é interessante. Você falou do Wall Street Journal, e certamente tem uma linha mais conservadora, mas quando você olha o espectro, por exemplo, de notícia da internet hoje, com o surgimento de sites tipo Breitbart News e outros que, aliás, não é nem notícia, né? Porque você não precisa ter notícia, eles inventam alguma coisa e colocam ali como se fosse verdade. E quando você vai fazer uma checagem objetiva, na verdade aquilo é mais uma propaganda política do que uma notícia propriamente dita. Você acha que isso, essa ideia de como é que você acha a verdade, a gente está perdendo essa capacidade também por causa da internet, da tecnologia? Eu acho que não é uma questão necessariamente da tecnologia, porque isso já aconteceu com a gente várias vezes. Se a gente pensar na história só do século XX, na criação de mitos, na criação do mito da democracia racial no Brasil, por exemplo, na construção do mito do direito de portar armas nos Estados Unidos, do que significa aquilo que está escrito na Constituição, na construção da identidade japonesa ao redor de um imperador que seria divino. Tudo isso é criação política do início do século XX, entendeu? Muito antes de existir a internet. Eu adoraria continuar a nossa conversa, mas o nosso tempo aqui voa. Esse é o programa Entrevista no canal Futura. Todos os episódios estão no Futura Play. Fique de olho. Tchau!